Aguenta um pouquinho, gente. Deixa eu só... Vou ter que pegar aqui, ó. Não está aqui disponível. Estão enxergando aí, gente? Tá. Deu para visualizar? Tranquilo? Deu? Tá, eu estou tomando como referência isso daqui, depois eu vou pegar, fazer uma referência, por exemplo, depois com o pessoal da ACO e depois a case vocês vão ver que é muito parecido com isso aqui, tá? Não muda muito. O que muda, por exemplo, daquele sistema que nós vimos na última aula, na parte de transmissão? Nós falamos da embreagem hidráulica, e esse cara ele tem, no caso, a embreagem hidráulica, só que, o que nós vamos ter aqui de diferente, gente? Nós temos um pedal, no caso, de embreagem eletrônico, tá? Tem aqui um visor digital, no caso das marchas. A alavanca de reversão FNR lá, que é a nossa de inversão normal, tá? E aí, uma alavanca de multifuncional. Quer dizer que eu não tenho mais alavanca para troca de marcha nenhuma lá em cima. Tá? Nem gama, nem, no caso, marcha. Vai fazer tudo eletronicamente, tá? E aqui embaixo ele mostra, por exemplo, tem, no caso, as nossas eletroválvulas aqui e válvulas PWM. Então, lembra que eu falei para vocês, no lugar dessas eletroválvulas, eu tenho eletroválvula que pode ser um in-out, que é aberta e fechada, e posso ter, no caso, com comandos PWM, que é com comandos com variações de largura de pulso, na verdade, tá? Então, ele não descarga, no caso, totalmente. Ela pode trabalhar com meia carga, um quarto de carga, carga plena, meia carga. Então, vai fazendo variação dependendo da necessidade, no caso de cada um. E aí, eu tenho, no caso, N variações que eu posso ter aqui no conjunto, tá? Se a gente pegar aqui o sistema semi-power shift aqui, desse sistema, o que nós vamos ter aqui? Ó, o damper, que na verdade não é embreagem, é só para absorver, no caso, as vibrações, para não ser passado para, no caso, a nossa caixa de transmissão. Aqui o pessoal fala que é o conjunto de marchas, tá? Que ele vai, toda essa parte aqui que vocês estão vendo. Depois eu tenho o conjunto de gamas, que é, no caso, nesse sistema aqui, é mecânico ainda, né? E a caixa, no caso de tração, tá? Ou tem muita gente que chama aqui a caixa de transferência e o conjunto diferencial traseiro. Ainda que vai estar acoplado, nós vamos falar um pouquinho diferente disso aqui depois, para frente. O que nós podemos falar? Sobre a caixa de tração, que é o negócio que vai dar movimento para o eixo dianteiro, e, no caso, a nossa tomada de força também aqui, que pode ter variação de velocidade. Então, faz parte do sistema de transmissão, tá? E aí a gente tem aqui, no caso, o escalonamento de marcha, como é que é feito. Então, o que eu vou ter aqui? A embreagem, no caso, e o escalonamento de marcha que a gente vai ter aqui. O que eu vou ter aqui? O escalonamento, eu vou ter embreagem A e B, tá? E depois eu tenho as embreagens, no caso, das marchas, C, D e E, tá? E as gamas, no caso, separado aqui, e o meu super redutor.
tá? Que seria a minha clipper. Deixa eu ver, tem mais um cara querendo entrar aqui. Beleza. Chegou, olha. Aqui, gente, ó, acabei de falar para vocês a estrutura da transmissão, então tá lá, ó, A e B, C, D e E. Aí eu tenho as gama nossas. O que nós vamos ter da gama? Gama rápida, gama, no caso de Ré, lenta e média. Quantas marchas tem esse trator? Alguém sabe me dizer? Alan, quantas marchas? 16 por 4, né? (16) Isso, 16 por 4. O que você acha? Vamos ver lá quem mais que chuta aí, ó. Além do Alan, mais alguém que trabalha com a parte de transmissão? O Alan acho que trabalha mais com transmissão, né, Alan? É, mas agora tá bem raro essas partes. Faz Hum. tempo que não mexemos lá. Ó, gente, o Alan tá certo. Então eu pego aqui 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes, no caso, 3, dá quanto? 6 vezes 3, gente. (18? 18, gente. 18 marcha à frente e, no caso, quantas, no caso, marcha ré eu tenho? Ai, ai. Não é 18 também, professor? Não, né? Não, esse cara aqui, ele vai ter aqui, ó. Se a gente pegar aqui, eu posso ter uma 18 por 6 aqui, tá? E daí a ré, a gente tem uma coisa aqui também, se a gente pôr super redutor aqui, não vamos falar dele já, o que é o super redutor? O super redutor também ele não entra em marchas altas aqui, ó. Vocês vão ver que ele trabalha mais com marcha leve, tá? As marchas, no caso, as marchas que anda rápido, não. Mas já vamos comentar aqui, só para vocês entenderem. Aqui, gente, depois nós vamos ver cada um, como é que é a cinemática de cada marcha que a gente engatar, tá? Então, se a gente pegasse isso daqui e colocasse, por exemplo, as marchas que eu teria aí, o número de marcha é alto, a gente está vendo aqui 18, né? Mas por que ele tem 18 marchas? É a configuração para trabalho, na verdade. Então, eu tenho 6 marchas que podem trabalhar no regime lento, 6 marchas que podem trabalhar no regime médio e 6 marchas que podem estar trabalhando no regime alto, tá? Ou rápido aqui. Tá? E na hora que eu engatar aqui, por exemplo, a marcha ré, tá? Eu vou ter outra concepção dela aqui no caso da marcha ré. Bom, vamos para frente, para nós entender aqui. As estruturas, então eu tenho aqui que o eixo dianteiro, aqui, ó, o eixo de entrada lá no caso da caixa, ele está lá, eixo superior das embreagens A e B, entrada da caixa, tá? E eixo superior, no caso da embreagem C, D e E. Uma coisa que eu, no caso, queria que os senhores aqui já olhassem aqui e visualizassem para não ter problema é o seguinte. Vocês estão vendo que a gente tem que ter uma engrenagem de transferência, no caso, de torque, não tem? Qual que é essa engrenagem de transferência de torque? Nessa vermelha aqui, ó. Estão vendo? É esse cara aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho a embreagem C. E aqui eu tenho a embreagem, no caso, D. E aqui eu tenho a embreagem E. A e B. O que eu vou ter aqui? Se a gente, no caso, pegar a frente e a ré, tá? Como é que nós vamos estar interligado aqui? Bom, vamos ver a sequência.
eu queria fazer um equiparativo com vocês aqui, mas não vai ser legal, senão vai confundir a cabeça de vocês. Nós não trabalhamos ainda o funcionamento de uma caixa mecânica interna ainda, não, né? Quem assistiu as outras aulas? Ainda não, né? Não. Funcionamento, não. Como é que funciona, como é que engrena, como é que desengrenar, como é que ela passa o movimento? Não foi feito nada disso ainda, né? Não. Então tá. Então, porque é o seguinte, gente, nós vamos ver lá como é que funciona e como é que faz a relação de força e potência, só para vocês entenderem depois, tá? Mas vamos fazer com essa questão para nós entender como é que se comporta as embreagens hidráulicas aqui para vocês estarem trocando de marcha. Cada embreagem dessa que vocês estão vendo aqui, gente, cada uma dessas aqui, ela tem a função, no caso, como se fosse um conjunto sincronizador, só que ela vai estar alimentando alta ou baixa, então ela muda uma relação. Para fazer a relação, ela vai ter que mudar essas engrenagens que vocês estão vendo aqui, ó. Travar elas para poder, no caso, dar o movimento. Tá? Então eu tenho aqui engrenagem aqui, engrenagem aqui, engrenagem aqui. Tá? Como é que ela vai estar funcionando? Bom, aí, ó, o que é a parte interna? Se eu pegasse e desmontasse esse cara lá para a gente estar vendo como é que é o funcionamento desse cara. Então eu tenho a embreagem A e a embreagem B. Beleza. Agora nós vamos ver separada aqui, ela tem 9 componentes que a gente vai estar vendo aqui separado um do outro, tá? Eu poderia, no caso, enumerar para vocês do jeito que está aqui, qual que seria já, mas vamos na sequência para vocês entenderem. Então eu tenho aqui, ó, a A, ó, campana da embreagem. O que é a campana? É como se eu fosse o cubo da embreagem A, recebe a força do motor e transfere para os discos de aço e para o cubo de B. Assim que uma delas são acionadas, transfere a força para o eixo inferior. Isso quer dizer, ele vai passar para a marcha que estiver de baixo para ela poder, no caso, começar a transferir movimento, gente. Tá? Começa aí. Então, eu tenho esse cara aqui é uma campana e esse cara aqui é outra campana. Campana A, campana B. Ou cubo A e cubo B. Tá? Anel trava, que vai fixar, no caso, o quê? Os conjuntos aqui dentro. Tá? Vai ter uma fixação, por exemplo, aqui na parte interna. Conjunto de mola Belleville. O Jim, tá aí? O Jim tá aí ou não? Tô sim? Você lembra alguma vez que você me perguntou por que dava problema você estar trocando os pacotes de disco lá? Lembra? Então, cara, as molas que eu falei para você, tá vendo esse aqui, ó? Ele fala que é mola Belleville. O que é uma mola Belleville? É uma mola que ela na verdade, é uma arruela que ela é abaulada, tá? Ela parece, no caso, côncavo, convexa ali. Elas são responsáveis em retornar o pistão quando o PWM é desenergizado. Isso quer dizer o quê? Quando eu energizei, eu pressurizei o circuito. Quando eu desenergizei, tem que ter alguém que vai ter que fazer retornar, não tem? Como é que o óleo ia voltar se não tivesse uma mola? Entendeu? Então, nesse caso, essa mola de Belleville, ela vai fazer o quê? Ó, ela desenergizou, ela vai fazer o quê? Retornar o pistão. Assim, mantém os discos afastados para não ocorrer atrito, tá? Então, o que acontece? Se ele manter, no caso, acionado, ou não trocar essas molas, ou a mola estiver cansada, eu vou ter um desgaste prematuro dos meus discos composite, ou os discos, no caso, sinterizados que a gente tem aqui, tá? Depois, a gente tem aqui o pistão. Olha o pistão. Na verdade, gente, um pistão desse, ele trabalha, dependendo a montadora aí, que ele trabalha de 16 até 20 bar de pressão. É pressão de lubrificação, é baixa a pressão disso aqui. Só que o tamanho do pistão e quantos centímetros quadrados que ele, no caso, tem aqui em relação ao eixo, ele vai estar bloqueando ou travando, no caso, o meu pacote, no caso, de discos aí que a gente está vendo. Tá? Entre um disco e o outro é colocado, no caso, o quê? Os pratos, ou, no caso, as lâminas, para não ficar diretamente colocando um em cima do outro, para ocorrer fazer o quê?
a frenagem. Nós vamos ter a sequência aqui, ó, conjunto de discos de embreagem A, que é esse cara aqui, e aí o cubo da embreagem, responsável em transferir a força da campana para o cubo inferior. Esse cara aqui, como é que eu consigo transferir isso, gente? Tem alguma engrenagem aqui? A princípio não parece uma engrenagem, mas o que ele tem? Dentro desse cubo ele é entalhado, tá? Entalhado que eu falo, ele vai ter, no caso, uma estria que vai, no caso, pegar e transferir para o eixo que vai estar conectado com uma engrenagem lá para transferir o movimento. Tá ok? Dando uma sequência, o conjunto de discos B, aí o cubo da embreagem B e sua função é similar no caso do A, então as duas têm a mesma função. Aí vai trazer aqui o pistão, no caso de acionamento do nosso cubo B, no cubo B ou a campana B. Aqui só para vocês entenderem, a campana, esse aqui é a mesma coisa, A e B. Esse cara aqui vai ter a mesma função. Esse pistão aqui é esse cara aqui. Depois teria a trava, que não está aparecendo aqui, tá? E os discos já apareceu aqui atrás, fazendo a mesma função. Se eu travar e bloquear esse cara aqui, ele vai, no caso, dar passagem para outra, no caso, para a embreagem B. Vai acionar outra coisa. Aqui, a estrutura das marchas. O que é a estrutura das marchas? É o eixo que vai passar por dentro daquilo ali que a gente viu. Tá? Como é que ele vai estar transferindo? Então, eu tenho aqui, primeiro, cubo da embreagem B. É esse cara. Tá? Engrenagem motora da embreagem C. Então, essa embreagem C aqui, se a gente voltasse naquele desenho lá no começo, vocês vão ver, é aqui que ela está bloqueando. Tá? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer esse movimento de retorno, quando eu acionei aqui, o que acontece? Acionei B, acionou essa engrenagem aqui que está com essa coloração aqui, bordô. Tá? E se eu acionasse aqui o outro conjunto que ia jogar na C, aí eu começo a fazer as gamas alta, baixa e média aqui, ó, no caso das marchas que eu preciso, as 6 marchas. Engrenagem motora, no caso da embreagem, aqui seria, a gente retornou ali a C, essa aqui seria a D e essa aqui seria a E. Tá? Então, as 3 engrenagens que a gente tem, no caso lá, das nossas, a nossa passagem A, B, C. Tá? A, B, C, D e E aqui. As estruturas das marchas na parte, no caso, onde passa C, D e E aqui, ó, o posicionamento, por exemplo, que a gente tem das engrenagens. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto de rolamentos cônicos. Aqui, gente, vale lembrar por que usa rolamento cônico, não usa um rolamento, por exemplo, de esfera, ou um rolamento, por exemplo, de rolo, alguma coisa assim. Esse rolamento cônico aqui, essas engrenagens, quando ela tem dentes que são helicoidais, ele gera, no caso, uma carga axial muito grande, gente, pelo formato que a gente tem, no caso, dos dentes. Então, eu tenho que corrigir com esses rolamentos aqui, e esse rolamento vai trabalhar com pré-carga. Então, na hora da montagem, nós vamos ter que fazer o quê? Montar as pré-cargas desse conjunto. Então, o que o pessoal faz? Vai existir calços para regulagem, tá? Então, tá aqui, ó, calço de ajuste da pré-carga no caso dos rolamentos cônicos. Está mostrando aqui para vocês. Isso aqui vai ter que ser determinado, ou vocês, na hora da montagem, a gente vai ter que achar quanto que é essa pré-carga, tá? E a gente vai fazer o uso aqui de relógio comparador, ou se não, um paquímetro de profundidade, alguma coisa assim, para estar achando essa condição aí, tá? Bucha despaçadora, no caso, para liberar ali o posicionamento em relação à nossa engrenagem. Engrenagem movida de E,
tá? Aí eu tenho o conjunto de rolamentos cônicos, novamente, depois do conjunto. O conjunto de embreagem C. O conjunto de embreagem D. A embreagem E, tá? Que vai fazer toda essa parte que vocês estão vendo aqui. Ó. Engrenagem, que está escrito aí, engrenagem I, não embreagem I. Faz parte da E aqui, ó. E a embreagem E. Embreagem, no caso, também faz parte da embreagem E aqui. Aqui a estrutura do eixo interno que a gente vai ter do conjunto, tá? Para estar acionando. Então, eu tenho aqui a porca de ajuste de torque do conjunto. Esse cara. A fixação. Bucha espaçadora. Aqui eu tenho uma arruela cônica para pressionar o conjunto, não deixando de criar folga. Pode ser uma... Se for cônica, aqui ela é tipo uma boela de Belleville. Aqui o eixo distribuidor de óleo. Sua função é distribuir o óleo para acionamento das embreagens e lubrificação do sistema. O mesmo possui vários anéis de vedação. Tá? Aqui exemplificando, só para a gente ter uma ideia como é que vai a estrutura interna, a estrutura das marchas aqui, ó. Então eu tenho a embreagem E aqui, ela tem um conjunto de rolamentos esféricos. Atentar-se na posição da montagem, sempre fechando, no caso V, com a marcação, tá? E aí, tá aqui, ó, marcado na capa dos rolamentos em azul. Então, ele mostra lá o desenho onde vocês vão fechar o V, é esse cara aqui com esse cara aqui. Então, o posicionamento correto. Gente, o problema de montar um conjunto desse errado, tá? É a falta de lubrificação que eu vou ter no circuito depois. E aí pode levar a fundir, por exemplo, a caixa, por quê? Um erro de montagem, tá? E aqui eles falam, ó, os exemplos da caixa em azul, e aí assim garante que a trava fica alojada internamente nos ambos, no caso, ambos os rolamentos. Então ela fica na posição correta do rolamento, a trava. E isso aqui também é aquilo que eu falei para vocês, a parte de lubrificação vai estar correta, tá? O que modificou num câmbio, no caso, semi-power shift, com o que a gente já viu lá atrás? Eu vi um power shunt mecânico, um power shunt, no caso, eletrônico. Esse cara aqui, vocês vão ter alguma alavanca que vai fazer a inserção humana, alguma coisa assim, no sistema, para fazer a troca de marcha? Tem ou não, pessoal? Alguém já viu isso lá? O Alan, a hora que vai fazer a troca lá de um sistema desse que é semi-power shift, existe alavanca para trocar marcha? Não, acho que tem, professor. Tem o T6, não é? Que tem não, esse aqui exemplo? É esse no aqui, botão, não é, professor? Esse é no T7, gente. Esse é botão. É no botão, né? Botão. Esse cara aqui, gente, nós não vamos ter inserção mecânica. Na verdade, nós vamos ter uma alavanca que mais parece um joystick lá em cima, não é isso? Onde eu vou trocar, por exemplo, as marchas tartaruga e lebre, e depois eu vou colocar lá, se for o caso, tiver super redutor, a lesma lá, o clipper, não é isso? E o que a gente vai ver aqui, ó, a estrutura, no caso externa, no caso do câmbio aqui, nós estamos vendo que ele vai ter um conjunto de válvulas, e essas válvulas vão estar ali com válvulas eletrohidráulicas e válvulas PWM, tá? Quando for uma válvula só eletrohidráulica, win-out, aberta e fechada. Ou quando eu for um sistema PWM, ela vai trabalhar com largura de pulso. Então, eu vou variar a tensão e a corrente para, no caso, estar mudando as condições, no caso, necessárias aí para a troca de marcha.
Tá? O que eu garanto com isso, gente? Quando eu não tenho, por exemplo, a inserção humana, minimiza erro, gente, na questão de troca. Tá? Só que aí existe um negócio. Se vocês pegarem alguns tratores, já tem aí configuração, por exemplo, para puxar. Ó, eu vou lá no visor, eu quero tocar até da marcha A até a oitava, no caso, leve. Aí o cara vai trocando aquilo lá e vai, no caso, fazendo essa configuração, tá? Então, você pode fazer uma pré-configuração para ela, no caso, trabalhar nas marchas que você tem necessidade. Uma coisa que eu achei interessante trabalhar no setor que vocês estão trabalhando agrícola é que o pessoal trabalha com setando rotação, tá? O que é setar a rotação? Qual que é a rotação de trabalho? Otávio, tá aí, Otávio? Tá escutando ou não? Tô sim, diga lá. Otávio, você aí quando tá trabalhando com algum trator, puxando, sei lá, implemento que não é muito pesado, vamos colocar lá um implemento só... Não, grade já é pesado, também escarificador também é pesado. Põe um implemento que não vai... Quanto de rotação você usa no trator? Para digamos, uma carreta, você vai usar uns 1.200, 1.300. Certo. Aí se fosse um microfone pesado, igual uma grade, ou se não, um escarificador, o que você fala? Como é que você trabalha aí? Uma grade é uns 2.100, 2.200. Tá. Daí se for usar tomada de força, daí você vai colocar na rotação do 540, né? Certo. Uma coisa aqui, gente, nós vamos ver essa questão que o Otávio levantou agora. Quando nós for fazer o uso da tomada de força, nós vamos ter que tomar alguns cuidados em relação a isso daí. Mas se eu tiver, por exemplo, usando, por exemplo, mais para puxar, por exemplo, um implemento de grade, ou se não, vou puxar lá um escarificador, uma enxada rotativa, alguma coisa assim, existe algumas coisas que, se vocês olharem na especificação do fabricante lá, ele fala quanto que você seta, tá? E geralmente eles setam para cima, não setam assim, no caso, onde que o motor vai ficar apanhando. Então eles vão falar assim, ó, para mim puxar a grade, pega lá, põe o trator a trabalhar com 2.100, 2.200, igual ele falou ali, e começa a trabalhar. E não muda, não fica acelerando e desacelerando. Trabalha sempre naquela velocidade constante, não é isso, Otávio? Isso. A rotação constante é onde tem o melhor, no caso, rendimento, no caso da máquina, né? Porque se eu trabalhar com rotações diferentes, vai perder velocidade, e aí, se estiver trabalhando, por exemplo, com alguma coisa que necessita, por exemplo, fazendo variação de torque, não vai conseguir, né? Se você usar a rotação errada, vai até aumentar o consumo, né? Porque o motor tem que trabalhar mais para puxar o negócio que você está usando. E quando a gente fala trabalhando com plantio, gente... Quem tá falando? Oi? Não, eu tava falando. Pode continuar. O plantio, gente, o plantio é um pouquinho diferente, porque daí se a gente perder velocidade e ela não estiver na velocidade correta, vai, no caso, ter problema aí no caso da depósito da semente, né? Então, isso, eu estou falando isso aqui tudo para vocês, porque quando o pessoal começou a desenvolver esses câmbios aí, no caso, com sistemas que vão trocando de marchas automaticamente, isso e aquilo, é para garantir, no caso, a gente ter, no caso, uma constância, no caso de rotação, força, torque, não se perder, tá? E uma coisa interessante também, lembra que a gente falou lá no começo, reserva de torque, reserva de potência, no caso que a gente tem para motores, vocês vão ver que, por exemplo, se eu estou subindo, ou a topografia do terreno que você está trabalhando é muito diferente uma da outra, quando você está trabalhando com pesou, por exemplo, demais o implemento, daí começa a trabalhar a parte de reserva de torque e reserva de potência, por exemplo, da máquina. Tá?
para ele manter a velocidade constante, tá? Em função disso daí. E esse número de marcha muito grande que a gente está vendo aqui é sempre para manter, no caso, a velocidade constante também, porque se você lá, no caso, está trabalhando sei lá, vamos por a velocidade média que o pessoal faz é de 8 a 12 km por hora, tá? Dependendo do que ele está fazendo, tá? Se for ou de 2 a 6 aí, eu com as trocas de marchas sempre efetivas e trabalhando aí com a caixa de marchas sincronizada com o conjunto, vocês vão ver que a eficiência e o consumo de combustível vai ser menor, tá? E a partir do momento que você trabalha isso mecanicamente, o cara às vezes está usando muita rotação, muito torque, dependendo só do ouvido do camarada, vocês vão ver que o consumo é maior, no caso de combustível também, em relação a isso daí, tá? Tranquilo, gente, isso daqui? Vocês estão vendo aqui, nesse exemplo que foi dado aqui, que não tem, no caso, alavanca, ó. Aí ele começa aqui, por exemplo, as estruturas que a gente vai ver aqui para a troca, vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, as estruturas das gamas. Então, ele traz aqui as válvulas bypass, responsável por proteger o radiador e direcionar o óleo para o sistema dependendo da temperatura, tá? Que vai fazer. Aí tem os solenoides, no caso, de média, da gama de Ré e da gama de baixa. O solenoide da gama de média, de Ré e de baixa e de alta são solenoides, no caso, on-off, gente. É diferente, por exemplo, de eu ter um solenoide aqui PWM, tá ok? Então, se eu for ali medir esse cara aqui, era eu medir lá com o multímetro, ele vai estar lá ou positivo ou negativo, ou positivo ou negativo. E se eu for medir no caso, solenoide desse que é PWM, aí já com o meu multímetro eu posso até captar alguma variação de tensão, mas efetivamente eu não consigo ver todas as informações necessárias. Certo seria a gente estar usando aqui, se a gente tivesse uma ferramenta só ou um instrumento só para isso, um osciloscópio. Quem trabalha, por exemplo, com os equipamentos de rastreabilidade, no caso dessas caixas eletrônicas, já tem comandos eletrohidráulicos, já aqui vocês vão ver que ele trabalha com monitoramento em função das ferramentas eletrônicas que vocês têm. Aí eu tenho como estar verificando se está funcionando ou não, tá? Ou aí é mais cansativo o cara fazer, no caso, um por um, tá? A maioria das vezes o cara vai lá no campo, se tiver, no caso, tendo um problema desse, se os solenoides forem iguais e não estiver atuando algum dos conjuntos, o que o cara faz? Ele inverte, no caso, o quê? O solenoide, tá? Para ver se é realmente o solenoide que está com problema ou não, se ele não estiver testando lá. Tá ok? Aí já começa a parte de diagnóstico no caso do conjunto. Aqui, ó, ainda falando aqui da parte solenoide, então tem solenoide aqui, ó, solenoide da gama alta, solenoide da 4WD. Alguém sabe dizer o que é 4WD aí? É o 4x4 dele? Atenção, professor. 4 por atração, tá? E aí eu tenho o solenoide do TDF lá também, tá? Tomada de força, solenoide do bloqueio e solenoide do PTO, tá? Então, nós já não temos nenhum comando mecânico aqui que está fazendo por alavanca, acionando lá em função de deslocamento de alavanca, alguma coisa, inserção humana, alguma coisa assim. Então, às vezes, só por comando elétrico, você vai dar no botão lá, ele vai estar fazendo um acionamento, né? Aqui ainda, ó. O solenoide da gama de Ré, solenoide da gama de alta, solenoide da gama de baixa e solenoide da gama, no caso, média, tá? Que vai estar acionando aqui os conjuntos. E vocês estão vendo aqui que eles falam em solenoide porque
esse solenoide aqui vai estar liberando o quê? Um circuito hidráulico. Tá? Não é ele que vai estar acionando, ele vai estar recebendo um pulso elétrico. Esse pulso elétrico, no caso, aciona a bobina, essa bobina libera, no caso, a passagem, no caso aí, de a parte hidráulica. Aqui, ó, a gente falou aqui. Vocês verem, ó, não tenho nada externo, tá? A gente está vendo os comandos aqui, aparecendo os garfos aqui, de engate das gamas, que foram acionados através, no caso, de acionamento, no caso, eletrohidráulico, tá? Do conjunto. Então, eu mandei, no caso, um sinal elétrico, esse sinal elétrico liberou e deu a passagem, no caso aí, da parte hidráulica para estar acionando, no caso, esses garfos aí. Ou, em alguns casos, gente, eu posso ter um comando elétrico-elétrico, dependendo da situação, tá? Porque se eu tiver um solenoide suficiente para acionar através de bobina, no caso, um conjunto de garfos desse, eu também posso fazer dessa forma, tá? Qual que é a vantagem de eu usar circuitos elétricos ou eletrohidráulico nesse circuito? É a repetibilidade e a velocidade que eu tenho de acionamento dos conjuntos, tá? É um dos fatores aí que contribui para isso daí, tá? Aqui ele fala de estrutura das gamas, só para a gente ter uma ideia, tá? Então ele mostra aqui a gama da baixa, gama da alta, e aí, nesse exemplo, podemos visualizar o engate da gama baixa ou alta. Ambos utilizam o mesmo garfo para o movimento. Isso quer dizer que a luva, tá? A luva que faz o engate, no caso da gama alta e da gama baixa, é a mesma, tá? Aqui ele fala aí, ó, só para vocês terem ideia, este garfo é monitorado por um potenciômetro que informa qual gama está engatada. Isso quer dizer, é um retorno que vocês vão ter lá no painel, falando que se está engatada a gama baixa ou a gama alta. Tá? Esse camarada ali, o que ele fez aqui? Ó? Então, se vocês prestarem atenção, por exemplo, no nosso desenho, ó, a flecha aqui indicando a gama baixa, houve deslocamento, no caso, do quê? Da luva com engrenagem para direita, você olhando aqui, no caso, de frente. E se você olhar a gama alta, ela vai dar o deslocamento para a esquerda. Então, liberou e aí bloqueou, no caso, a engrenagem do outro lado. Tá? Nesse caso aqui, a baixa, nesse sentido, e nesse caso, a alta, nesse sentido. Tá? Deu para visualizar isso, gente, no desenho ou não? Deu para visualizar, gente? Eu sim, professor. Então ele mostra aqui, falando que é no caso, uma luva só. Por mais que a gente tenha, no caso, um sistema já eletrohidráulico aqui, gente, vocês estão vendo que a gente tem ainda alguns dispositivos aqui que, na verdade, ele tem ainda acionamento mecânico. Isso aqui, eu tive um comando, por exemplo, elétrico lá para acionar um solenoide, para acionar essa luva através de um garfo, mas aqui é um deslocamento mecânico que eu tive para ocorrer o acoplamento, tá? Aqui ele fala que tem aqui um dispositivo sincronizado, no caso aqui, ó, conjunto sincronizado, para poder, no caso, fazer acionamento do conjunto, tá? E aqui, ó, gama média e gama da ré, tá? Nesse exemplo, o engate da gama média e ré, ambas utilizam o mesmo, no caso, garfo. Então, aqui, ó, nesse caso, eles vão estar usando o quê? A mesma luva. Então, eu tenho a luva aqui, ó, ela indicando para nós aqui o sentido que vai estar engatando a média, que é esse cara aqui. E quando eu engatar a ré, o que ele fez aqui, ó? Vocês estão vendo que entrou uma terceira engrenagem, ó. A terceira engrenagem aqui, ela vai estar um movimento e vai fazer a inversão de sentido, no caso do conjunto. Tá? Por isso que a gente tem aqui, no caso, esse sistema.
E se vocês começarem a prestar atenção e visualizar, gente, vocês estão vendo aqui que a engrenagem da ré é dente reto, não é dente, no caso, helicoidal, tá? Aqui ainda a estrutura, agora eles vão mostrar algumas coisas aqui, o suporte, que vai na parte traseira, ó, suporte de fixação dos rolamentos cônicos e das gamas, e aí calço de ajuste da folga dos rolamentos cônicos. Esta folga possui um valor exato, no caso, conforme a literatura do modelo, e assim não prendendo ou deixando com excesso de folga no conjunto, que estão relacionadas à variação de temperatura. Isso quer dizer o quê? Se eu deixar ele, no caso, muito preso, vai aquecer, e se eu, no caso, deixar ele folgado, eu posso perder até pressão de óleo, dependendo da situação. Tá? E isso pode levar a um colapso ou danificar a minha caixa, no caso de mudança. Tá? Aqui algumas estruturas para a gente estar, no caso, dando uma olhada em relação ao que a gente está vendo aqui, ó. Então, as marchas, isso aqui para a gente estar verificando é o formato dele, como é que ele vai estar montado lá no conjunto, tá? E na hora que a gente for desmontar, teria que estar vendo, no caso, essa sequência aí para montagem. Uma coisa, eu não sei lá, o Alan ainda ele anda mexendo com essa parte de transmissão. O Gilson hoje não veio, apareceu aí hoje, mas ele postou lá que eles estavam desmontando uma caixa lá esses dias. Não sei se o Lucas estava lá, Lucas? O Chess, lá na case? Lucas, Chess? Tá aí ainda não? Lucas. Oi, você tá falando comigo, professor? Ou com o Andrade? Não, você. Você tá trabalhando aqui ou tá trabalhando lá em Guarapuava? Eu tô aqui, professor, só que eu tô na parte administrativa lá. Ah, saiu da oficina? Isso aí. Eu Ué? tô fazendo praticamente a mesma coisa que o Jim. Garantia? É mais ou menos. Ainda não. Tô só abrindo o S, relatório, essas coisas. Aquele cara que era do outro curso saiu de lá? Do outro curso? Não, que se formou anteriormente, fazia garantia, recebia William? máquina. Ah? William? William? Ele É. tá lá, hein? Tá lá ainda? Só que eu acho que ele vai pra almoxarifado. Ah, tá. Porque eu tava na almoxarifado e eu saí. Daí eles colocaram o Gilson lá e agora acho que o Gilson também não vai querer ficar muito tempo na almoxarifado. Eles vão colocar o William. Sei. Quem tava lá? Wilson? O Gilson? Gilson? Isso. Então vocês estão fazendo rodízio lá na parte. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Que o Gilson postou lá que vocês tinham desmontado uma caixa lá agora esses dias. Não sei se você tava lá desmontando. Não, na verdade aquela caixa lá foi os mecânicos que tinham desmontado, professor. E ele só tirou a foto. Ah, tá. Então tá bom. Beleza. É que eu tô perguntando isso porque acho que o Alien tá mexendo com caixa lá na LS, Alien? Olha, tá aí. É pra tá aqui. Eu tô mexendo, mas não é esses power shoot, não. É mecânica? Só mecânica. Mas vocês têm power shut também ou não? Tem também. Ah, tá. O 100 cavalos de vocês que tem? Tem 80 de 100, o 60 tem também, 125, 145, todos os modelos deles tem. Só o 80 que não tem ainda. Ah, tá. Mas até o 60 tem power shut? Tem. Mas é mecânico, não é eletrônico daí? Oi? Mas o power shut é mecânico ou é eletrônico? Deixa eu tem perguntar aquela alavanca em cima, perto do volante lá ou não? Ou é no chão?
O reverso dele. O reverso é na frente, ali na coluna de direção. Ah? É mecânico. Na alavanca, então? Isso. Ah, tá. Beleza, então. Mas desmontar a caixa é pouco lá, você desmonta? Oi? Vocês desmontam poucas caixas aí, ou não? Aqui é pouco. É difícil parecer caixa que nós mexemos. E parou de trocar eixo, igual estavam trocando antes? Paremos. Inteiro? Hã? Agora foi meio atualizada quase tudo, daí deu uma parada aqui. Acalmou? Daí parou os problemas daí. Agora o problema aqui é mais embreagem só. Vocês trabalham com embreagem seca? Aí? Isso. Tá. Essa é por causa do esforço, que o trator faz muito esforço. Por isso que acaba dando muito problema. O pessoal quer ver, ó. O Lucas Andrade, ou se não o Tesla, vocês dão muito problema de embreagem lá, ó? Ou o Alan? Não, a embreagem dá problema mesmo só quando tem que trocar. Mas fora assim não dá problema. As hidráulicas ou as mecânicas, você tá falando? Mas a que a gente troca mais é as mecânicas. As hidráulicas é difícil, dá problema. É mais quando os discos perdem a aderência, né? Quando já tá de uso mesmo, normal. Eu uso. Mas aí já tá com bastante horas, né? Rodado. Normalmente 5.000 horas. Tipo, se nunca foi feito, né? 5, 7 mil horas. 5, 7 mil horas é tempo pra caramba, hein? É bastante. Agora, as embreagens secas, aí troca com mais frequência, né? Isso daí é mais frequência. Que é embreagem dos qual que vocês usam? Os TL 60 lá, os 60, deve usar isso, né? Tem o TL, o T6, tem embreagem ainda. Esse usa bastante, daí troca bastante. Daí troca bastante, mas é de uso também, né? Hã? Troca bastante. Mas é do uso mesmo, não é porque deu problema mesmo. É do uso. Ah, só. Que daí os operadores, sei lá, às vezes ficam com o pé pra embreagem e vai desgastando, né? Aham. É que a embreagem eu tava vendo que o pessoal, quando eu trabalho com embreagem dupla, o pessoal usa muito a embreagem para tracionar o trator, a embreagem cerometálica, e a do Levante é usada a orgânica, né? Trabalha não usa muito. Hã? Não usa muito, né? Depende da frequência. Ah, só. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Se falta muita coisa para nós ver aqui. Gente, vocês querem parar por aqui e a gente continua amanhã que amanhã eu vou tratar da full com vocês aí daí. Você que sabe, professor. Veja que é melhor para você. Oi? O senhor que sabe. O senhor que sabe, veja que é melhor para você. Eu, pelo menos, estou com tempo, não estou fazendo nada. Falta 10 slides ainda, gente. Eu acho que deixando para amanhã a gente termina. Eu já começamos, já é quase 5 horas. E para a gente estar comentando, porque senão eu vou ficar segurando vocês muito tempo também na frente do computador, é foda. Mas é bom a gente trocando ideia, igual a gente está falando aqui, do que está acontecendo aí com você, essas questões dos tratores, para a gente estar sabendo também. Tá? É o que mais dá serviço, que mais dá. E quando vocês pegam um câmbio mecânico aí, quando tem problema de engate lá, como é que vocês fazem? Abre a caixa e troca aqui, anel sincronizado, vai ver engrenagem, essas coisas? Isso, por primeiro abre a tampa lá, né? Ver o que aconteceu. Às vezes vem cavalo marcha, né? Sim. E quando cavala dá pra fazer o trabalho tipo, sem tirar a caixa. Mas daí quando acontece uma coisa pior, daí tem que tirar a caixa. Acho, né? Eu acho que o que dá mais BO para vocês que vocês trabalham é a parte hidráulica, não é? Hidráulica.
Hidráulica sempre tá dando BO, não tá? Sempre. Até sexta-feira. Alguma coisa. Oi? Até quinta e sexta-feira ficamos presos em um TM, um problema hidráulico. Sei. Quinta-feira fomos até 9 horas da noite lidando. E não acharam? Acharam o que era, não? Achemos. Daí, sexta-feira, cedo, a gente foi lá, trocou os reparos. Era o orbitrol e a bomba de direção. Tava. Troquemos os reparos. Tinha uma pedra dentro de uma galeria do orbitrol. Tá louco, mas como é que foi parar lá esse negócio, cara? Mas então é o óleo, diz os caras que tinham trocado óleo novo. Só que daí a gente tirou o filtro. O filtro tava rasgado e o óleo tava aquele espectro de bem sujo, sabe? Nunca tinha trocado, pelo jeito. Nunca tinha trocado pelo jeito. E eles falavam que era novo o óleo, que era novo. Ai, ai, ai. Chegou a ter pedra dentro do orbitrol da galeria. Ontem eu estava vendo um material, eu não estou comentando muito isso com vocês, porque igual tem o TM, tem o TS também, né? Que é um trator mais antigo aí que tem uns sistemas de transmissão um pouco diferente também, mas bem menos a frequência hoje. É igual eu falei pro pessoal, quando a gente começou a comentar desse negócio. O que modifica, às vezes, é nome que o pessoal dá de uma marca para outra. Esse negócio a gente tá falando aqui, Power Shift, ou Power Shut, Semi. Então, cada um eles tratam de uma forma, mas o funcionamento é meio parecido, tá? Não muda muita coisa. Vai mudar, sim, porque não pode ser, no caso, cópia um do outro, né? Mas eles sempre, no caso, vão estar muito parecidos uma coisa com a outra. Como é o funcionamento, esse negócio todo. Tá? Mas, gente, vou deixar para amanhã esse restante dessas coisas aqui. Amanhã a gente conversa, então. Beleza? Beleza. A gente começa a falar do full também, tá? Para vocês entenderem. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Lucas, quer falar alguma coisa, Lucas? Qual dos Lucas, senhor? O Lucas, acho que é o O Chaz ia falar alguma coisa já hoje lá. mas já saiu, já. Acho que já saiu. Mas beleza, gente. Amanhã a gente conversa mais um pouco, então. Tranquilo? Beleza. Falou, professor. Até mais. Bom final de semana. Não, boa tarde. E se cuida, molecada. Alô? Como se fosse final de semana já. Falta alguns dias ainda. Falou, então tá bom. Valeu. Até mais. Falou, rapaziada. Alô.